Essa seção e a próxima se destinam a quem não conhece Python. Se esse não for seu caso, você pode tranquilamente desconsiderá-la. O Python possui diversas estruturas de dados nativas, utilizadas para agrupar os dados. A mais versátil dessas estruturas é a lista, o list, e pode ser escrita como uma lista de valores separados por vírgula e entre colchetes. Os valores contidos na lista não precisam ser do mesmo tipo. Aqui temos uma lista de números, uma de strings e uma misturada. Os sets. O Python também inclui um tipo de dados para conjuntos, os sets. Um conjunto é uma coleção desordenada de dados sem elementos duplicados. Usos comuns para os conjuntos incluem a verificação da existência de objetos em sequências e eliminação de itens duplicados. Os conjuntos também suportam operações matemáticas da teoria dos conjuntos, como união, interseção e etc. Note nesse exemplo que a ordem dos elementos mudou. Diferentemente de listas, que são indexadas por inteiros, dicionários são indexados por chaves, chamados keys, que podem ser de qualquer tipo e imutável, como strings e inteiros. O método keys do dicionário retorna a lista de todas as chaves presentes no dicionário e em ordem arbitrária. Os condicionais. O statement ou declaração if. A tomada de decisão é necessária quando queremos executar um código apenas se uma determinada condição for atendida. Uma declaração if deve sempre começar com uma cláusula if, que contém a primeira condição que é verificada. Se ela for avaliada como verdadeira, o Python executa o código indentado nesse bloco e então pula por o resto do código depois da declaração if. O else if é usada para verificar uma condição adicional, caso as condições nas cláusulas anteriores da declaração if forem avaliadas como falsas. Como você pode ver no exemplo, é possível ter vários blocos else if para lidar com situações diferentes. O else deve vir no final de uma declaração if. Essa cláusula não exige uma condição. O código em um bloco else é executado se todas as condições acima dela, na declaração if, foram avaliadas como falsas. Nestes exemplos, usamos duas variáveis a e b como parte da instrução if. O for itera sobre os itens de uma sequência, pode ser uma lista ou um string, na ordem que aparecem na sequência. Com o break, podemos parar o loop antes que tenha passado por todos os itens, economizando tempo. Se você precisar iterar sobre sequências numéricas, a função interna range é a resposta. Ela gera a lista contendo progressões aritméticas. As funções. A palavra reservada def serve para definir uma função. Ela deve ser seguida do nome da função, da lista de parâmetros entre parênteses e 2 pontos. Para chamar uma função, usamos o nome da função seguido de parênteses. Os argumentos são especificados após o nome da função dentro do parênteses. Pode-se adicionar quantos argumentos quiser e separá-los com uma vírgula. O List Comprehensions. List Comprehensions são uma maneira elegante de gerar uma lista sem escrever um monte de código. Elas permitem a criação de listas de forma concisa. Eu sugiro que você treine essa forma de gerar listas porque ela é muito utilizada em Machine Learning.